Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar como que o médico faz o diagnóstico de menopausa precoce, ainda sobre o tema climatério e menopausa. Mas como é que um médico faz o diagnóstico? Se tiver alguma dúvida dos sintomas, dos sinais, dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores. Mas vamos lá. O médico, ele trabalha com aquilo que ele escuta e aquilo com que ele vê e com que ele toca. Então, com os seus órgãos do sentido, eles reúnem, então os médicos reúnem a anamnese, ou seja, a história familiar e pessoal, com o exame físico. Ambos têm que ser minuciosos. Vamos lembrar que 90% das causas de menopausa precoce nós ainda não podemos reconhecer, mas 10% nós podemos. Então vamos nos empenhar nesse sentido. Então, se você é médico, se você é estudante, vamos também ficar atentos. Vamos lá. Eu só gostaria de dar uma dica que eu já dei em vídeo anterior, é que existem alguns exames que, para descobrirmos afinco o que está causando essa menopausa precoce, eles são muito específicos e às vezes o plano de saúde não cobre ou o sistema do SUS tem uma certa dificuldade. Mas se há um serviço específico, como nós falamos lá, para a menarca precoce, que é o adiantamento daqueles caracteres sexuais secundários da menina, ou seja, a menina vai ficando moça mais cedo, ou se você está diante dessa suspeita de menopausa precoce, pode ser que aí na sua cidade ou numa cidade vizinha tenha aí o serviço de menopausa precoce que vai lhe proporcionar às vezes um acompanhamento multidisciplinar com mais profissionais e ao mesmo tempo lhe permitir fazer alguns exames específicos cujo custo seja mais elevado. Esteja atenta então a essa dica. O que o médico quer saber? O médico quer saber absolutamente tudo. Tudo como, até diria para você que a informação do teste do pezinho, ele é importante. Sabemos que houve uma mudança de 2013 para cá, em que se acrescentou o teste do pezinho mais diagnósticos. E até com essa inclusão, fez até com que aquele paciente, aquela menina que tivesse ali uma alteração, que tenha uma alteração, já seja até encaminhada a algum serviço, mas pode ser que isso não tenha acontecido, ou então que a sua história é de antes de 2013 e aí então podem passar também despercebidas algumas deficiências ou alguns probleminhas. Daí fiquem atentos que até o teste do pezinho é uma informação importante, assim como sua gestação, então converse com seus familiares para saber essas informações. Então, o médico vai querer saber como que foi a sua primeira menstruação, a menarca. Vai se interessar em saber como são seus ciclos menstruais. Por isso é tão importante que nós façamos um diário da saúde, né? E esse diário, inclusive, mensalmente, relacionada à menstruação, vai lá, anota como foi essa menstruação, que característica ela tem, com que frequência ela retorna no mês, ou quem sabe você vai utilizar um aplicativo, mas não deixe de anotar, de ter em mãos essas informações. Quanto aos antecedentes familiares, é importante, há algum caso de menopausa precoce na família? Há algum caso de uma alteração genética, de uma doença autoimune, até casos de retardo familiar, que está relacionada então à síndrome do X frágil, vimos isso lá em causas. Então veja, como que essas informações são importantes. Vai querer saber como são seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, se você fuma, se você bebe. E aí, principalmente, vamos falar para os pacientes, para você mulher, para a sua ida acompanhando a sua filha, digamos assim, como é importante a informação do calendário vacinal, das vacinas, que muitas vezes nós lembramos disso nos serviços de medicina familiar, mas esquecemos disso no consultório ou em outros serviços. E você, paciente, também criar esse hábito de deixar o seu calendário de vacinação bem às mãos e junto à sua ficha lá médica. Após essas informações, nós passamos para o exame físico.
O exame físico, ele deve ser geral e ele deve ser ginecológico. Eu diria, deve haver um escaneamento de todo o corpo. Muitas vezes o paciente nem percebe que ele está sendo examinado da ponta do cabelo à pontinha do pé. Mas o médico utiliza de todos os sentidos para tentar adquirir a maior quantidade de informações também através do exame físico. Então, o cabelo já pode nos dar alguma informação, porque nós podemos suspeitar de doenças da tireoide com aspecto também do cabelo, sim. Vamos olhar a pele. Essa é uma pele que já está sofrendo com o estrógeno mais baixo ou ainda não? Essa pele tem alguma mácula que nós chamamos hipercrômicas, ou seja, manchas escuras. Essas manchas escuras podem sugerir para o médico uma doença chamada doença de Addison, que é aquela doença autoimune da glândula suprarrenal, que pode, ser a causa da menopausa precoce. O médico vai buscar também por manchas claras, nem sempre simétricas. O que ele está em busca? Por exemplo, nós podemos ter o vitiligo, que até tem sido associada hoje, classificado como uma doença autoimune. Então, olha a importância dessa pele. Vai observar como são os pelos. Então, qual é a distribuição dos pelos? Eu chamaria atenção para esse detalhe, sobretudo se a gente está examinando uma menina que já está com mais de 13 anos e ainda não tem o desenvolvimento mamário, não tem o desenvolvimento dos pelos, ainda não menstruou. Por quê? Porque pode haver uma deficiência enzimática que faz tanto esse atraso da menstruação como a menopausa precoce. Vamos ver a conformação dos braços. Sim, o que a conformação dos braços tem a ver com isso? Nós temos o cúbito valgo, que é que no momento que ela faz a extensão deste braço, observa-se que há um desvio para fora do cúbito. Se isso está associado com as alterações no pescoço, do tipo um coxim adiposo nessa região cervical, ou o chamado típico pescoço alado, que é aquele pescoço semelhante ao pescoço de um ginasta, de uma ginasta, um pescoço mais largo, associado com uma altura baixa, pode nos sugerir uma alteração cromossômica como a síndrome de Turner, uma das causas de menopausa precoce, uma alteração aí dos cromossomos. Então, 45, por exemplo, X0, tá faltando outro X. Nós vamos em busca, então, dessas marcas no corpo, que nós chamamos de marcas fenotípicas, então, que estão gravadas no físico. Bom, a princípio seria isso, porque o que eu vou falar de agora em diante, nós já vamos falar de um estágio mais avançado, que inclusive não é o que nós gostaríamos de ver, que nós queremos chegar antes dessas alterações. Mas vamos imaginar que nós já estamos diante aí de um caso em que essa mulher já está sofrendo, ou essa menina, com uma baixa de estrógenos. Sendo assim, nós já podemos ver uma pele modificada, em que falta hidratação, falta o colágeno. Nós podemos ver uma mama jamais substituída por gordura, ao invés de ter aquele tecido mais firme, que é o tecido fibroglandular. Nós podemos ver uma coloração modificada a olho nu, nós chamamos desarmado, ou com o uso do colposcópio. Nós podemos ver uma vulva, uma vagina, um colo com uma coloração já mais pálida, falta o glicogênio, como nós explicamos. Daí até o teste do Lugol, que é um teste feito com preventivo, pode demonstrar o quão claras estão essas estruturas, principalmente aí o colo do útero. Nós vamos examinar como está o tamanho do útero. Então, se esse tamanho do útero já está pequeno, esse colo está mais lá em cima, você tem até dificuldade na hora de passar o espectro procurando este colo, então já está mais avançado. É importante a gente tentar palpar os ovários, sim, ok? Então, lembrando
não no caso específico, mas se já está após a menopausa e seus ovários são palpáveis, nós devemos estar atentos a outras condições que aumentam o tamanho dos ovários, como algumas patologias. Bom, a citologia interessa ou não? A citologia nos dá apenas uma avaliação grosseira sobre a situação hormonal, sobre a parte da estrogenização. Nós vamos falar nisso melhor quando nós falarmos sobre atrofia vulvovaginal ou ressecamento vaginal. Bom, a partir daí dessa informação da anamnese, ou seja, das informações que o paciente dá, juntamente com o exame físico, nós já vamos fazer a primeira suspeita ali diagnóstica de menopausa precoce e já vamos colocar por qual o motivo. Conseguimos identificar esse motivo? Conseguimos fazer a suspeita diagnóstica? E aí partimos para os exames. 2 exames, então, são imprescindíveis para fazer o diagnóstico da menopausa precoce. Não podemos ficar só com o exame clínico, precisamos mesmo desses exames laboratoriais, e aí nós vamos citar principalmente 2, é o FSH e o estradiol. O que vai acontecer com o FSH? Esse FSH, ele vai estar aumentado, então ele vai estar acima, maior ou igual a 25 unidades por ml. O estradiol, por sua vez, vai estar baixo, abaixo de 50 picogramas por ml. Essas 2 informações, com a informação que a menstruação já desapareceu, a gente já faz o diagnóstico de menopausa precoce. Voltando a chamar a atenção sobre a dosagem do FSH. Se você ainda está menstruando, procure sempre fazer seus exames hormonais na primeira fase do ciclo, ou seja, logo após a menstruação, no terceiro dia da menstruação, no 5º dia da menstruação, pois pode ser que se você fizer em outro momento, esse FSH não vai estar alterado, porque ele se altera mais nessa primeira fase do ciclo, ou seja, logo após a menstruação. É importante também, como esse diagnóstico é muito sério, que nós precisamos tomar providências, é importante que seja feito esse FSH em 2 ocasiões, com pelo menos 1 mês de diferença. Alguém me perguntou se o hormônio antimileriano ele é necessário ser feito. Olha, ele pode ser necessário em alguns casos quando nós queremos fazer uma avaliação maior da reserva ovariana, ou quando nós ficamos aí em dúvida. Por quê? O hormônio antimileriano, ele é produzido pelos ovários? Ele nos mostra a reserva ovariana? Mostra. Mas ele não tem variações no ciclo, como o FSH. Portanto, ele se mantém de forma mais constante, podendo ser uma informação mais verdadeira de qual situação está essa mulher. Então, o hormônio antimileriano. Bom, a partir daí, nós vamos passar para os outros exames, como o ultrassom. Mais uma vez, o ultrassom precocemente, para a gente ver a reserva ovariana, que é para contar aqueles folículos, e que nós vamos contar aqueles folículos, aquelas bolinhas pretas que aparecem no ultrassom, as que estão entre 2 a 10 milímetros. Se essa contagem foi abaixo de 5, nós temos uma baixa reserva ovariana. Mas do ponto de vista de diagnosticar precocemente, nós não queremos chegar ao ponto de encontrar esse útero, esses ovários já reduzidos. Nós não queremos chegar ao ponto de encontrar esse ultrassom com endométrio já fininho. Ele já não responde mais, ele já não menstrua mais. Mas existe então o ultrassom fazendo parte desses exames. Vamos avaliar através dos exames os riscos de doenças cardiovasculares. E também já vamos ver aí como está o peso, como está a altura. Os riscos das doenças cardiovasculares através do colesterol e frações, da glicemia, o cálcio, o fósforo, a densitometria. E a partir daí nós vamos caçar literalmente as causas. Então, os próximos exames serão de acordo com as suspeitas diagnósticas. Como a tireoide tem sido muito implicada na menopausa precoce, o quanto que é importante o TSH e muitas vezes os anticorpos contra a tireoide. Vamos ver se essa tireoide está sofrendo. Se estamos fazendo a suspeita da puberdade tardia em que falamos, associada aí à menopausa precoce, vamos buscar as deficiências enzimáticas.
Se estamos fazendo a suspeita de uma alteração da glândula adrenal, de uma doença de Addison, vamos acrescentar também os hormônios masculinos, os exames hormonais. Se estivermos diante de uma menopausa precoce, muito precoce, vamos avaliar a parte genética dessa menina, daquela menina que menstruou e logo depois deixou de menstruar. Então, os testes genéticos. Estamos suspeitando de alguma doença autoimune? Vamos fazer os exames específicos relacionados a essas doenças. A partir daí, nós temos a intenção e a vontade, de fato, de encontrar a suspeita diagnóstica. Então, vamos dizer, tem uma menopausa precoce por este motivo. Por esse motivo. Lembrando que, em 90% dos casos, muitas vezes nós não reconhecemos. E os outros 10%, nós muitas vezes precisamos de vários exames, inclusive exames genéticos. Muito bem, e como nós vamos tratar? Isso que eu vou falar, eu estou batendo nessa tecla, mas é porque de fato ela é muito importante. A manutenção dos hábitos saudáveis para a gente não aumentar o risco de doenças, que são doenças que até já estarão aumentadas pelo risco da menopausa precoce. Então vamos cuidar bem da nossa alimentação, do nosso peso, da forma como vivemos, nada de cigarro, nada de excesso de bebida, enfim, vamos ter uma vida mais equilibrada. Isso nos cabe a cada um de nós. Em relação a você que é médico, que é estudante, diria, não? Vamos buscar um tratamento específico, se possível. Esse é o ouro, é tudo que nós gostaríamos. É buscar essa pedrinha que vai nos ajudar no tratamento específico. Então, vamos lá, né? Se tem alguma doença autoimune, vamos mantê-la sob controle, etc. Uma pessoa me perguntou, existe cirurgia para menopausa precoce? Acho que a pergunta dela se referia a uma alteração que pode acontecer, que quando se vai avaliar ali a parte genética, se observa que essa mulher deveria ter XX e de repente tem um Y. E aí há uma indicação da retirada das gônadas, mas só nesse caso assim específico. E a terapia hormonal? A terapia hormonal, ela é semelhante à terapia hormonal que nós vamos falar e continuar falando nos próximos vídeos. Então, semelhante às das mulheres na menopausa, na mesma fase. O que nós aqui colocamos é que o tratamento com hormônio, lógico, a gente vai pesar os possíveis riscos e os benefícios, mas nessa fase de menopausa precoce, abaixo desses 40 anos, em geral nós temos mais benefícios. Então, a escolha do hormônio ela é importante porque vai proporcionar tanto uma melhor qualidade de vida do ponto de vista dos sintomas, como pode assim evitar as doenças que têm um risco aumentado pela menopausa precoce. Então, super importante. Então, vamos dizer assim, que aqui na menopausa precoce, nós vamos utilizar o hormônio, em geral, até cerca de 50 anos, que é a idade esperada para a gente, então, deixar de menstruar na média daquela população de referência. Vamos, então, ficando por aqui. Espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais por que você teve a menopausa precoce, ou de repente pode lhe chamar a atenção para um familiar. E para você, estudante médico, quanto que é importante a gente abrir o leque de diagnósticos, mesmo que eles sejam raros. Pode ser raro na prevalência, mas não é raro para aquele paciente, para aquela paciente que está buscando esta informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.